Os irmãos poderiam abrir comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 4 e 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Vou ler também na NVT, tá? E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Bom, como vocês podem perceber no texto, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da nossa herança incorruptível. Eu quero destacar nesse texto, né, o que é a nossa herança e quais são as características dessa herança que temos em Cristo. Antes disso, eu queria só, antes da gente ir para o texto exatamente, eu queria só ler uns trechinhos de 2 livros aqui para vocês. A Fantástica Visita ao Paraíso, tá? Vocês não perdem muita coisa por não ler esse livro, muito bem. É isso, Ismael dos Santos, nosso excelentíssimo deputado. É uma ficção, tá? De um Lutero que encontra Jesus e ele vai com Jesus para o céu, né? Aqui ele diz o seguinte, ó. Ah, tá, peguei errado aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui. À medida em que tentava apreciar a magnitude arquitetônica do paraíso, arrisquei-me a questionar: por que um lugar literal, situado em uma realidade espacial definida, com flora, fauna, topografia, vias de acesso, não seria suficiente a projeção de uma ideia ou mesmo um estado mental onde Deus fizesse conhecida sua presença e ponto final? O lar celestial se torna essencial às exigências de uma nova sociedade, isenta de dor, guerra, tristeza, decepção. Interrompi o mestre, decidindo a questionar a lista dos nunca mais. Nem morte, nem doença, nem choro, nem noite, nem escuridão, nem pranto, nem violência, nem incerteza, pecado, flagelo. O Senhor adicionou: aqui existe completo alívio de tudo que aflige os mortais. Você não encontrará qualquer vestígio dos aspectos trágicos da existência na Terra, nem dos agentes do mal. Em milésimos de segundo, tracei um paralelo com o nosso planeta destroçado e aprisionado pela corrupção sistêmica. Que pena! Nossos sonhos de uma sociedade melhor parecem destinados à ruína. Sistemas de governo, propostas educacionais, meios de comunicação, agentes filantrópicos,
planos econômicos, antigas e novas religiões, avanço da ciência, tudo sucumbe diante da maldade da natureza humana. Ele manteve os olhos na cidade e bradou com voz firme: bem, você conhece a história do paraíso perdido, mas aqui estamos no paraíso recuperado. Aí eu só quero citar uma última frase aqui que ele comenta também. Se você manter o coração na eternidade, achará o paraíso. Se você manter o coração na eternidade, achará o paraíso. Quero ler mais um trechinho também do Peregrino. Esse, vocês não podem passar dessa vida sem ler, como diz o Jonas Madureira. A conversa com os seres resplandecentes se referia à glória da cidade celestial. Disseram-lhes que a beleza e a glória da cidade era inexprimível. Falaram assim: lá está o Monte Sião, é a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos e espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora eles diziam: vocês estão indo ao paraíso de Deus, onde contemplarão a árvore da vida e comerão dos seus frutos. Quando ali chegarem, receberão túnicas brancas, e o seu caminhar e a conversa diária de vocês será com o Rei durante toda a eternidade. Lá vocês não verão mais coisas semelhantes às que viam quando estavam na região mais baixa, na terra. Tristeza, doenças, aflição e morte, porque as primeiras coisas já passaram. Agora estarão com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, homens que Deus livrou da condenação que há de vir, e que estão descansando em seus leitos, cada um deles andando na justiça dele. Os dois peregrinos perguntaram: que devemos fazer no lugar santo? E a resposta foi essa: deverão receber o consolo de toda a lida e desfrutar a alegria em troca de sua tristeza. Colherão o que semearam, o fruto de todas as suas orações, lágrimas e sofrimentos em favor do Rei em seu caminho. Naquele lugar vocês deverão usar coroas de ouro e gozar de perpétua visão do santo, pois o contemplarão como ele é. Lá também vocês servirão continuamente com louvor, aclamação e ações de graça. Aquele que desejaram servir no mundo, embora com muita dificuldade por causa da enfermidade da terra. Lá os seus olhos se deleitarão em ver e os seus ouvidos em ouvir a voz agradável do Todo-Poderoso. E receberão com alegria todos aqueles que após vocês chegarão ao santo lugar. É isso aí. Interessante a gente pensar que Deus, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas o Senhor Jesus, ele simplesmente não nos resgatou somente. Ele não nos deu uma salvação por meio do seu sacrifício e nos reconciliou com o Pai e deixou assim algo, não deixou uma obra completa até o final. Ele ainda nos dá algo que é a nossa herança. Ele nos dá uma herança como filhos. E isso é algo maravilhoso. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Deus não precisava fazer isso. Mas, e Ele, além de nos dar isso, nos dar a herança que temos em Cristo, Ele ainda nos deixou em sua palavra essas promessas firmes para que nós vivêssemos nessa esperança todos os dias. A esperança da concretização dessa promessa, de um dia estarmos com Ele eternamente, né? Então, é algo precioso demais saber disso, que temos uma herança em Cristo.
Nós que não éramos nada, éramos pecadores, inimigos de Deus, mas que agora somos, além de ser reconciliado com o próprio Deus, de ser adotado como filhos, ainda somos co-herdeiros com Cristo, como diz Romanos. Então a gente não pode entender esse texto, né, que a gente leu, versículo 4 e 5, sem o contexto dos versículos anteriores, né, que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Então ele está falando a respeito da viva esperança, né? Só relembrando, né? Essa viva esperança, né? Bendito Deus e o Pai, no versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, né? Então, ele está falando de uma viva esperança que temos em Cristo por meio do seu sacrifício. E aqui então assim, a gente não pode deixar de ter em nossa mente isso aqui, certo? A eleição que temos, a bendita obra salvadora de Deus, do Deus Trino, né? A obra que envolve ativamente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para nos salvar e nos reconciliar com Ele e aplicar esse sangue em nós todos os dias. E o resultado da nossa esperança é uma herança, certo? Então, a consequência aqui, o que baseia, né, essa nossa, o objetivo, né, dessa esperança que temos, que o Senhor nos dá, viva esperança, é uma herança incorruptível. Essa é a herança, certo? Então, só para lembrar, né, que a carta de Pedro aqui, a gente já tinha visto alguma coisa, né? Quem escreveu a carta de Pedro, essa carta foi Pedro, né? O apóstolo, né? Simão Pedro, que o Novo Testamento fala muito, né? Dele, né, todo mundo conhece, juntamente com Silvano, que provavelmente foi quem escreveu mesmo, né? Pedro teria ditado para ele, e Silvano ou Silas teria escrito a carta. Provavelmente ela foi escrita ali entre o ano 62 e 64, porque no ano 68 acredita-se que Pedro tenha sido martirizado em Roma pelo imperador Nero, né? Então, depois da primeira, ele escreveu ainda a segunda, né? E aí teria esse período, né? Até a sua morte, né? Para quem o local, né, ele escreveu provavelmente em Roma, né? Ele fala de Babilônia, né? Provavelmente seria uma referência a Roma. É interessante, o MacArthur, ele comenta isso, que Pedro pode ter usado Babilônia como um pseudônimo, né? Por causa da perseguição, né? Assim como hoje a gente por exemplo, Missões Portas Abertas, né, o ministério lá, ele muda, não divulga algumas situações em áreas de perseguição para proteger os cristãos que estão lá, né, porque talvez Pedro tivesse essa intenção ao escrever Babilônia, certo? Que alguém poderia pegar a carta dele e começar a perseguir a igreja em Roma. Então, pode ser que ele tenha se referido a isso. Mas é provável que ele estava em Roma, tá? Então, para quem que ela foi destinada, né? A igreja, formada tanto por judeus quanto gentios, que estava espalhada pela Ásia, né? O tema, Pedro traz conselhos sobre o que é fundamental para a vida cristã. E o propósito. O propósito é de encorajar os cristãos a perseverar em seu sofrimento,
mantendo em vista a esperança da graça que lhe está reservada e também a glória de Cristo. Muitos comentaristas chamam Pedro, o apóstolo, da esperança, né? Então, isso a gente já comentou, né? Só para que vocês lembrassem, né? Só para recapitular, né? É interessante que provavelmente, né, logo depois ou um pouco antes, talvez Pedro tenha escrito essa carta por causa disso. Se Nero aconteceu, né, a situação de a cidade de Roma ter sido incendiada, muitos acreditam que foi Nero que incendiou, colocou fogo, e vendo a repercussão disso, né, os romanos de repente perderam suas casas, perderam sua esperança, perderam seus ídolos, né, os ídolos do lar deles, os seus deuses. Eles estavam questionando por que os nossos deuses nos abandonaram e deixaram que a cidade fosse queimada. Então eles começaram a instigar, né, para tentar descobrir o que aconteceu. E aí acredita-se, né, que Nero tenha colocado a culpa nos cristãos, de que os cristãos tenham ateado fogo em Roma, para que se desviasse, né, a atenção dele, né? Acredita-se que ele colocou fogo em Roma porque ele queria sempre construir coisas grandiosas e coisas novas. Então ele queria, para construir algo novo, ele teve que destruir primeiro para depois construir, né? Então isso desencadeou uma perseguição, né, durante em todo o Império Romano, certo? Então, nesse sentido, a carta ela vem trazer consolo aos irmãos que estavam sofrendo essa perseguição, certo? Tanto aos que viveram em Roma, né, e depois que estavam na Ásia Menor. Segundo MacArthur, como os cristãos estavam sofrendo uma perseguição cada vez maior, então o propósito da carta era ensiná-los a viver vitoriosamente em meio a essa hostilidade, sem perder a esperança, sem amargurar-se, enquanto confiassem no Senhor e enquanto esperavam a segunda vinda de Cristo. Pedro queria convencer os seus leitores de que, ao levar uma vida obediente e vitoriosa, sob pressão, o cristão de fato pode evangelizar o seu mundo hostil. Nessa epístola, Pedro é muito efusivo ao narrar duas categorias de verdade. Duas categorias de verdade. A primeira categoria é positiva e inclui uma longa lista de bênçãos concedidas aos cristãos. Certo? Nós já vimos algumas delas, né? Essa é a primeira categoria. Então, enquanto ele fala sobre a identidade dos cristãos, o que significa conhecer a Cristo, Pedro menciona os privilégios e bênçãos sucessivos. Então, entrelaçado a essa lista de privilégios está a segunda categoria de verdade, que é a categoria do sofrimento. Então, entrelaçado nessa lista de privilégios está o catálogo de sofrimento. É o que MacArthur fala. Mas no próximo versículo, Pedro vai começar a entrar no sofrimento, propriamente dito. E na semana que vem a gente vai ver e estudar esse ponto, tá? Mais detalhado do sofrimento. Tá? Me disseram que aceitariam que eu pregasse 2 vezes seguidas, então aguentem agora, tá? Então vocês percebem é interessante perceber isso, né? As verdades boas, digamos, né? As bênçãos que temos, mas também ele traz entrelaçado a esse pano de fundo do sofrimento, tá? É importante que nós tenhamos em mente aqui que a gente está falando de herança, né?
a titularidade, né? O crente, todo crente em Jesus, ele já é o titular dessa herança. Porque ele já foi adotado como filho. Ele já é um herdeiro. Assim como nossos pais terrenos, né? Já eram filhos e nos deixam bens, a nossa herança é a salvação que temos em Deus, né? E essa herança é revelada em Cristo. Certo? Então nós como filhos já temos essa herança. Então o que significa uma herança? Alguém aqui já recebeu herança? Acho que é o Tiago, né? Herança é algo, segundo o dicionário, é um bem ou direito ou uma obrigação transmitida por disposição testamentária ou por via de sucessão a alguém que deixa determinado em seu testamento. Por que eu trouxe essa definição de herança? Porque a primeira, quando a gente pensa em herança, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, exigir uma morte. Alguém morreu. O testador morreu. Aquele que deixou por escrito a sua herança ou os seus bens, né? A sua posse, ele teve que morrer. Senão não há herança. Todo mundo sabe o que é um testamento, né? Nós temos 2 testamentos, o Novo Testamento e o Velho Testamento, certo? Então, a herança celestial nos é garantida pela morte do Senhor Jesus. Por isso que Pedro fala ali da esperança que temos mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, o primeiro ponto, que alguém morreu. Jesus morreu por nós. E o segundo ponto, a filiação, né? Quem recebe herança, normalmente, são os parentes, né? Então, os parentes próximos, normalmente os filhos, certo? Então, Deus nos adotou como filhos. Somente os filhos de Deus têm garantida essa herança. Então, biblicamente, o que herança significa? Tá? Trouxe alguns pontos aqui do que biblicamente significa herança. Quando você lê na Bíblia o que a palavra herança, ela pode se referir a, primeiro ponto, propriedades ou bens recebidos de um antepassado após a sua morte. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 21, versículo 3. Se vocês quiserem anotar. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança de meus pais. Os pais passaram para ele a herança. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, figuradamente, herança também fala da terra de Canaã, dada por Deus ao povo de Israel, certo? 1 Reis, capítulo 8, versículo 36. Ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Então a herança pode se referir figuradamente à terra de Canaã. Outro ponto, herança pode se referir ao próprio Deus. O Salmo 119, 57 diz: Tu és a minha herança, Senhor. Prometi obedecer a tua palavra. Salmo 37, 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Efésios 1, capítulo 1, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. De quem que ele está falando aqui? Quem? Efésios está falando do Espírito, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Certo? Então ele está falando
que o próprio Deus é a nossa herança. Então a gente tem que mudar um pouco, é muito mais profundo do que simplesmente algo material, como temos de herança nessa terra, e até mesmo a própria glória do céu. É muito mais profundo que isso, porque é o próprio Deus. O próprio Deus se dá como herança a nós. Vocês conseguem entender isso? Devemos parar para meditar sobre isso, né? Isso é muito importante, tá? Outro ponto. Quando fala de herança, ele também está se referindo ao reino de Deus, com todas as suas bênçãos presentes e futuras. Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. E Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Também Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Certo? Então, propriedade ou bens recebidos de antepassados, a terra de Canaã, o próprio Deus, o reino de Deus e também o próprio crente. Nós somos feitos herança e herdeiros. Efésios 1:11. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Tito 3:7. Para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da herança nos santos. Então, nós mesmos somos feitos herança para Deus, né? Há um íntimo relacionamento, né, entre nós e o próprio Deus, né? Não sei se vocês perceberam também que quando a Bíblia fala a respeito de herança, ou vamos pensar assim, a respeito dos detalhes dessa herança, a respeito do reino de Deus, a respeito do reino dos céus, né? Apocalipse, é claro, ou como a gente viu aqui nos livros, né? Normalmente quem fala, né, da vinda de Cristo, do reino celestial, da glória, qual é a primeira coisa que é destacada do reino vindouro? Qual é os detalhes mais significativos, digamos assim, que nos confortam mais? Primeiro passo, acho que a gente olha até de uma forma errada, né? Deveria ser estar com o Senhor Jesus, né? Isso deveria nos alegrar o nosso coração, mas a gente acaba olhando para quê? Lá eu não terei sofrimento. Lá o sofrimento se acabará. Entendeu? Então, a maioria dos textos frisam essa questão, né? De que lá não vai mais haver choro, morte, tristeza, né? Os sofrimentos dessa vida não terá lá, certo? Então, nós temos essa
íntima relação na nossa mente. Nós fazemos essa relação e Pedro aqui ele vai trazer essa relação também da herança que temos com o sofrimento. Nós temos uma herança. Ela é incorruptível, ela é sem mácula. Depois nós vamos ver cada característica dessa herança. E ela está guardada lá no céu para vocês. Mas aqui na terra, vocês sofrem. Certo? Então, a gente tem que ter a esperança, e essa palavra, ela tem que nos dar esperança, ela tem que nos dar alegria, ela tem que nos dar força, né? Para enfrentarmos as situações e as dificuldades e os sofrimentos dessa vida. Certo? Quais são as características, então, dessa herança? Não sei se vocês perceberam, mas se a gente ler o versículo 5 e o início do 6, ele diz o seguinte. Vou ler do 4 até o início do 6. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus, no céu, por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta a ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso. O início do versículo 6 de Pedro é: nisso exultais, nisso vocês se alegram. Portanto, vocês devem se alegrar nisso, nessa esperança que vocês têm, nisso que o Senhor prometeu. Então, com essa alegria, com essa confiança, com essa esperança, vocês podem se manter firmes durante o sofrimento, durante as tribulações dessa vida. Certo? Pedro vai trazer as características dessa herança. E ele vai trazer isso de uma forma esplêndida. Ele vai mostrar que é uma natureza única essa herança, que é algo que não pode nem ser descrito. Então, Calvino, ao falar desse texto, ele diz que as 3 palavras ali que seguem, né, a herança incorruptível, sem mácula, inacessível, que Pedro estaria querendo ampliar a graça de Deus aos nossos ouvintes, né? A quem ele escreveu a carta. Então, que Pedro tinha esse objetivo em mente: impressionar profundamente a nossa mente quanto a essa excelência da herança. Então, quando nós lemos esse texto, isso deve ficar claro em nossa mente também, essa impressão. A gente deve realmente estar profundamente impressionado. Puxa, é uma herança tremenda, é uma herança maravilhosa, não tem comparação. Entendem isso? Então vamos ver cada detalhe desse texto aqui, tá? Primeiro ponto, a herança é incorruptível, ela é imperecível, ou seja, ela não é tocada pela morte, ela não morre, né? As coisas terrenas, por mais belas que sejam, por mais desejáveis, por mais bonitas, elas apodrecem, elas caem, elas morrem, né? Elas perdem o seu brilho, o seu valor, porque elas são temporais, são momentâneas, né? Mas Pedro está dizendo que essa herança, ela não se corrompe, ela não é tocada pela morte. Ela não morre, certo? Então ela não é como um ferro que pode ser oxidado e vai sendo desgastado, certo? Ela é imperecível, ela sempre se mantém, ela não é
corruptível, né? Ela não vai se corrompendo aos poucos. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que ela é firme, né? Isso, quando a gente fala, quando eu comento aqui que ela não é tocada pela morte, também traz um aspecto da ressurreição de Cristo, que ela é uma obra, que ela é uma herança que mantém, ela não pode ser tocada pela morte, porque o Senhor Jesus não pode ser tocado pela morte. Entenderam? Então, dessa forma, ela é uma herança que é redimida, que é ressurreta. Entendeu? Outro ponto. Essa herança é incontaminável, ou é pura e imaculada. Ela é livre de qualquer contaminação. Todos os textos que nós, digamos assim, vocês que leem, quando vocês lerem Apocalipse, né, principalmente os últimos capítulos ali, que falam a respeito da cidade celestial e da glória dos céus, ou todas as referências que falam a respeito do reino de Deus, muitos deles eles trazem uma expressão de luz, de glória, de honra, né? As vestes brancas, né? O brilho, a luz, o próprio Senhor é o sol da cidade, né? Por quê? Porque mostra pureza, mostra que não há contaminação, que não há pecado, não é manchado pelos males, né? Ela é livre das contaminações dessa terra, assim como todas as coisas, né, que nós temos nessa terra, elas são contaminadas pelo pecado. Você pode olhar a paisagem mais deslumbrante e maravilhosa que existe nessa terra. Um cânion, uma mata, um rio, uma praia, o que for, o pôr do sol, mas você, ainda assim, isso ali é contaminado pelo pecado. A gente não consegue compreender às vezes, mas tudo o que nós temos, por mais tudo que nós vemos e tocamos, tudo isso nesse mundo é contaminado pelo pecado. Imagine como deveria ser sem o pecado ainda sem o pecado ter entrado, né, no mundo e ter contaminado isso. Então imagine como deve ser a glória eterna, onde não vai haver essa contaminação, né? Outro ponto, é imarcessível, que não perde o viço, o frescor, que não muda. Então ela nunca se extingue, ela não desaparece, certo? Ela é eterna. Todas as coisas nesse mundo, todas as coisas que vemos, elas morrem, elas são temporais. Mas a herança que temos em Cristo, ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque Deus é eterno. Porque Cristo é eterno. Outra referência, claro, não falamos da incontaminável, pura, imaculada, porque assim também Cristo é puro, imaculado, incontaminado, certo? Então, perceba essa relação também da nossa herança com o próprio Senhor. E ela, então, é eterna porque Cristo é eterno. Um complemento dessa questão, que não murcha, que não pode se murchar, nem se deteriorar. Tem umas outras versões que trazem também esse complemento. Então, a herança ela é como se ela fosse renovada pela operação do Espírito Santo. Então, ela nunca acabará, ela jamais passará. A beleza dessa herança jamais passará. Ela é sempre fresca e bela, como se fosse nova, certo? 1 Coríntios, os irmãos podem abrir lá, 1 Coríntios capítulo 2.
versículo de 9 a 10. Folha aí. 1 Coríntios, capítulo 2. 9 e 10. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o que nós estamos descrevendo, o que Pedro está descrevendo, é muito pouco essa descrição para designar a realidade dessa herança, dessa glória, do reino de Deus, ou do próprio Deus, certo? Então, ela é muito maior, ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar, do que nós podemos ter visto ou ter ouvido, certo? O texto segue dizendo que essa herança está reservada nos céus, ou está guardada nos céus. Aqui, a palavra guardada, ela dá o sentido de uma guarnição militar mesmo. Tá? Tem um exército protegendo. É nesse sentido. Então, a herança que nós temos, além dela ser maravilhosa e completa, ela também está protegida. Ela é perfeita e está lá guardada, fora de risco. Não há risco de alguém atacá-la, de nós perdermos essa herança, de que Satanás possa roubá-la. Isso é muito importante para nós, porque é a nossa firmeza, nós devemos nos firmar nisso, que essa herança está guardada nos céus. E a expressão nos céus, ou no céu, desculpe, não é nos céus, é no céu, também é significativa. Porque se ela está lá, quer dizer que ela não está aqui. Então, se ela estivesse aqui, ela se perderia, porque aqui é temporal. Mas como ela está lá, não, ela está segura. Entenderam? Então, ela não está só segura da desgraça, mas também da separação. E é interessante que nenhum outro pode receber no seu lugar. Só os eleitos vão poder receber. Certo? Então Pedro está encorajando os eleitos, dizendo, não, está lá guardada para você, lá nos céus. Então é algo que você não vai poder perder. E está lá, o teu nome está lá, então é para ti, está lá. É um encorajamento isso. Só que o que vem à nossa cabeça? Poxa, está lá no céu, né? Mas eu estou aqui na terra, né? E aqui eu estou sofrendo. Eu sou perseguido, tem morte, tem choro, tem dor, tem tristeza. Mas a herança está lá, mas eu estou aqui sofrendo. Eu vou ler um texto de um comentário de Calvino a respeito desse texto que eu achei muito importante colocar, tá? A gente deve notar a conexão quando ele diz que somos mantidos no mundo e ao mesmo tempo a nossa herança é reservada no céu. Caso contrário, esse pensamento surgiria imediatamente. O que é útil para nós que a nossa salvação esteja depositada no céu
quando somos lançados aqui nesse mundo como um mar turbulento? O que pode valer-nos que a nossa salvação seja garantida em um porto tranquilo quando somos levados de um lado para o outro em meio a milhares de naufrágios? O apóstolo, portanto, antecipa objeções desse tipo, quando mostra que, embora estejamos no mundo expostos a perigos, ainda somos mantidos pela fé, e que, embora estejamos próximos da morte, ainda estamos seguros sobre a tutela da fé. Mas, como a própria fé, através da enfermidade da carne, muitas vezes se abate, podemos estar sempre ansiosos com o amanhã, se o Senhor não nos ajudar. Né? Nós aqui, enquanto estamos, podemos ser abatidos, porque a nossa fé ainda está sofrendo essa influência, né? Da nossa carne. Então, e de fato, vemos que sobre o papado prevalece uma opinião diabólica, que devemos duvidar de nossa perseverança final. Porque não temos certeza se estaremos amanhã no mesmo estado de graça. Mas Pedro não nos deixou em suspense, pois ele testemunha que mantemos o poder de Deus para que qualquer dúvida restante da consciência de nossa própria enfermidade nos perturbe. Quão fraco seja o que for, então, nossa salvação não é incerta, porque é sustentada pelo poder de Deus. Assim como somos gerados pela fé, a própria fé recebe a sua estabilidade no poder de Deus. Daí a segurança não apenas para o presente, mas também para o futuro. Então, ele, resumindo, né? Como vocês lemos, a gente tem essa segurança, ainda que podemos fraquejar aqui, né? A gente pode ter dúvidas aqui nessa terra, né? Isso pode nos acometer e nós pensarmos, não, mas como que eu posso ter certeza se eu vou chegar até o final e que lá vai estar essa herança? Então, a fé nos dá essa certeza, essa garantia de que, e o texto vai depois continuar e nós vamos ver, que nós somos guardados pelo poder de Deus, que nós somos mantidos mediante a fé, pelo poder de Deus, essa herança é guardada por nós, mediante a fé. Vamos continuar. Então o texto diz aqui, que sois guardados, reservada nos céus para vós outros, certo? A questão para vós outros também é importante, né? Como disse, para você pessoalmente, Deus tem o teu nome escrito no livro da vida, então é para você. Não é algo que você pode perder ou acontecer um engano de você chegar lá e não achar o teu nome na lista e você não poder entrar, certo? Não, é para você, individualmente, certo? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, essa herança, ela é guardada por quem? Pelo poder de Deus. O próprio poder de Deus guarda essa herança. O que isso nos garante? Isso não nos garante segurança de que ela realmente vai ser guardada? Porque se tivesse na nossa mão, não daria um minuto, nós já teríamos perdido. Certo? Mas como está segura e firme nas mãos do próprio Senhor, a gente não tem garantia de que que ela está então guardada firmemente, que ela não vai, que Deus não vai deixar ela cair por engano. Entenderam isso? Ela é sustentada pelo poder de Deus.
O mesmo poder que criou o universo é o que nos garante que a herança está sendo guardada para nós. Tá? Então, uma outra citação aqui de Albert Barnes. Se fosse deixado inteiramente nas mãos das pessoas, mesmo as melhores, que garantia poderia haver de que alguém pudesse ser salvo? Adão não caiu? Os santos anjos não caíram? Alguns dos melhores homens não caíram em pecado? E quem tem tanta força de santidade que ele certamente poderia confiar nela para garantir sua própria salvação? Qualquer homem deve conhecer um pouco de si mesmo e do coração humano, que supõe que possui tanta força da virtude que nunca cairia se fosse deixado sozinho. Mas, se assim for, então a sua única esperança de salvação está no fato de que Deus pretende manter seu povo com o seu próprio poder através da fé para a salvação. Então isso é segurança para nós. A nossa salvação, nossa herança, a promessa de Deus, ela é mantida pelo próprio Deus, sustentada pelo próprio poder de Deus. E nós recebemos isso pela fé somente. Não por aquilo que nós podemos fazer, por nada que nós possamos fazer. Não há nada que possa garantir que naquele dia eu chegue diante de Deus e receba essa herança por mim mesmo. Eu não posso chegar lá diante de Deus e dizer: Deus, eu mereço o céu, eu mereço estar aqui porque eu fiz isso, eu fui santo, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu fiz isso, fiz aquilo lá. Nada. Nada. Nem mesmo a própria fé vem de nós. Efésios fala, né? Que a fé é dom de Deus. A própria fé, o próprio fato de crermos no Senhor, primeiro teve a obra do Espírito em nós. Então, para quê? Para que toda a glória seja dele. Para que nenhum homem, para que toda a humanidade seja indesculpável e possa chegar diante de Deus e dizer: é graça somente. Somente porque tu quis e me amou e me perdoou, eu estou aqui e tu mereces toda a glória, não eu. Né? E o texto continua: preparada para se revelar no último tempo. Ou pronta, né, para se revelar no último tempo. Ela está pronta. Pronta e vai ser revelada. Quando Cristo for revelado, a salvação será revelada. Os preparativos para isso estão sendo feitos agora e começaram quando o Senhor Jesus veio. Tudo está preparado. A salvação já está cumprida. É só a espera, a gente só está aguardando o tempo que o Senhor irá se manifestar, que Ele designou para julgar todas as coisas, o último dia, né, o dia do juízo, da redenção, da restauração de todas as coisas, da ruína dos ímpios, né? O fim último do novo nascimento é a salvação. E então será realmente manifestada e definitivamente completa. Então, assim, nós nascemos de novo, o Senhor nos regenerou, como Pedro fala antes, né? Fomos regenerados para essa viva esperança, com o objetivo de herdarmos, o objetivo de vivermos para o Senhor, né? Então, isso tudo envolve toda a obra de salvação, e essa obra de salvação culmina para isso, para vivermos eternamente com o Senhor. Certo? Porque o tempo da nossa vida aqui é muito curto para dar glória a Deus. Né? Deus merece que uma eternidade de nossas vidas dando glória a Deus. Certo? E é isso que vai acontecer.
Mas nós fomos salvos e já vivemos agora essa vida para glorificar o nome do Senhor e depois continuaremos, né? Mas então, prestes a se revelar, isso também nos dá assim nos chama a uma advertência também, certo? Ela vai se revelar no último tempo. Então, caminhem em perseverança. Ainda mais um pouco. Poxa, estamos passando por sofrimento, estamos passando por luta, mas lembre-se da herança. Mais um pouquinho, mais um dia, mais um pouco. Aguenta firme. Persevere naquilo que o Senhor falou. Persevere em viver uma vida santa. Persevere em viver uma vida para glorificar o Senhor. Persevere em obedecer sua palavra. Persevere nisso, nas coisas espirituais. Porque a herança está reservada, está pronta, mas ainda não chegou, não se manifestou. Ela só vai se manifestar ou quando nós morrermos, né? E aí pode ser a qualquer minuto, né? Aí então o Senhor já teria voltado para nós, ou então quando o Senhor realmente voltar, né? Na segunda vinda. Então, aí estaremos com Ele e se cumprirá essa promessa. Então, caminhando para concluirmos, vamos fazer algumas reflexões aqui sobre isso que lemos. Primeiro ponto que eu queria destacar. O quanto nós temos amado e desejado essa herança. Quanto isso tem sido importante para nós. O quanto que a gente tem desejado estar no reino de Deus. Ou a gente tem mantido os nossos olhos nesse mundo. Acho que todos já tiveram essa experiência, ou se não tiverem, cuidem então, porque o que a gente vê é o seguinte: enquanto a gente estiver preocupado com as coisas desse mundo, com as coisas que vemos ao nosso redor, com o trabalho, com a saúde, com a família, coisas lícitas, coisas boas, né? Em ganhar dinheiro, em estudar, ou qualquer coisa assim, são importantes, nós devemos cuidar, nós devemos fazer tudo isso, mas enquanto a nossa visão estiver só para as coisas desse mundo, nós não estamos preocupados com as coisas do alto. Isso é fato. Enquanto os nossos olhos estiverem aqui, nós não estamos olhando para lá. Agora, se nós estamos olhando para lá, a gente acaba fazendo as coisas daqui para glorificar ao Senhor. Certo? Então, aonde está o nosso coração? A gente realmente deseja aquele reino, aquela glória? Os irmãos podem abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Citando a palavra de Jesus, né? Onde está o teu coração, né? Porque onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro, né? Como disse o Senhor. Então, o nosso coração tem estado nas coisas da terra ou não? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Apocalipse, versículo 22, capítulo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O que se destaca nesses três textos? Apocalipse ali nos traz, olha, se você ouviu tudo isso, toda essa grandeza, toda essa revelação que o Senhor deu a respeito da herança e da glória, diga, vem, Senhor Jesus. Que esse seja o teu clamor. Que tu diga, Senhor, vem logo. Também Paulo diz, né, desse gemido, dessa angústia, desse desejo ardente de você ser revestido da sua habitação, de você receber, de você estar com o Senhor, de você receber essa herança. E amar, né, Timóteo também fala ali, né, de amar a vinda, né? Nós temos, então, amado essa vinda. Então, talvez, acho que já comentamos disso algumas vezes, talvez a gente fale pouco a respeito da vinda do Senhor. Talvez a gente medite pouco a respeito dessa gloriosa herança e da volta do Senhor, da segunda vinda. Talvez a gente fale pouco, né? Mas isso deveria estar constantemente em nosso coração. A gente deveria amar isso e todos os dias de manhã, sei lá, desejar isso, estar com o Senhor. E não colocar os olhos nos afazeres daqui dessa terra, ao ponto de fazer com que esse amor e esse desejo pelas coisas celestiais se esfriem, certo? Bom, vocês entenderam. O segundo ponto que eu queria destacar para a gente refletir. Temos tido alegria e regozijo nessa herança? Nós temos deixado que as circunstâncias dessa vida nos tragam preocupações excessivas? Então, enquanto estamos nessa terra, sofremos. E esse sofrimento tem tirado, tem feito com que a gente se preocupe demais, tem feito com que a gente não tenha a alegria e o regozijo nessa herança. Hoje a gente tem, enquanto está meditando, enquanto está andando aqui, apesar de sofrimentos, apesar disso, a gente traz constantemente à memória o texto e expressa o que Pedro fala aqui. Nisso nós exultamos, nisso nós nos alegramos. O Senhor, além de agir ativamente para minha salvação, Ele ainda ativamente guarda a minha herança e me conduz para que eu chegue lá. Então isso é algo de extrema alegria para nós, algo que eu não vou perder, algo que não depende de mim, da minha força para me segurar.
Porque se eu segurar, eu vou largar, não vou me manter firme, certo? Então isso realmente tem que nos dar alegria. Apocalipse 19:7. Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vocês veem a expressão de glória e louvor aqui, de alegria exultante? Então nós devemos nos alegrar nisso, nessa esperança. 1 Pedro, capítulo 1. Não, peraí. Ah, tá. Tá certo. 1 Pedro 1, o versículo 5 e 6 ali, né? Nós já lemos, né? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Terceiro ponto para nós meditarmos. Então, primeiro, né, só recapitulando, o quanto nós temos amado e desejado essa herança e se nós temos tido a alegria e o regozijo dessa herança. Então, o terceiro ponto, nós realmente cremos nessa herança? Estamos lembrando constantemente das promessas do Senhor e confiando nele? Né? Às vezes a gente, lá no fundo, pode ter dúvidas e não ter essa segurança. Não crer realmente que eu vou ter uma herança, eu tenho uma herança reservada para mim nos céus, então eu vou viver me alegrando e esperando lá. Então, se eu não tenho essa esperança lá, o que eu faço? Eu vivo esperando aqui, nas coisas desse mundo, dessa terra, certo? Então, eu devo crer nessa promessa. 1 Pedro 5:4, algumas páginas atrás, à frente, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, ele fala de algo também assim, de uma urgência, algo rápido, né? Jesus se manifestou, entendem? Não há, mas claro, é algo que vai acontecer quando ele se manifestar. E quando ele se manifestar, vocês vão receber a coroa, né? Então isso, nós devemos confiar nisso. Judas, versículo 24 e 25. Judas, capítulo 1, né? Versículo 24 a 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula,
e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e de apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, e com grande alegria. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam os vossos corações, se firmando nessa confiança, crendo na herança que o Senhor tem reservado, porque a vinda do Senhor é próxima. Nós devemos nos lembrar disso. O Senhor não tarda, né? Ainda que morramos, né? Sem que Ele tenha vindo, mas para nós, os que morrerem, já estaremos com o Senhor. Então, já terá sido a vinda do Senhor. Outro ponto. Ponto 4. Nós crescemos nessa herança, nós estamos em crescimento nesse ponto. O quanto nós temos nos empenhado para entender as riquezas que temos em Cristo. A gente tem estudado sobre isso, tem lido o que a palavra fala a respeito sobre essa promessa, para que a gente possa estar crescendo nesse entendimento. Efésios capítulo 1, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória e da herança nos santos. Tendo os olhos iluminados do entendimento. Então Paulo ora que esse também seja o nosso desejo, né? Era o desejo de Paulo aos Efésios, que isso também seja o nosso desejo, né? De cada vez mais entender essa profundidade, essa glória, essa riqueza da herança que nós temos, para que cresçamos nisso, né? 1 Coríntios 9, 25. Primeira Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Amém? O quinto ponto.
E enquanto esperamos a herança? O que a gente faz enquanto a gente espera a herança? O que nós temos feito e de que modo nós temos vivido nessa terra, aguardando o cumprimento da promessa? A gente tem que meditar a respeito disso também. 1 João, capítulo 2, versículo 28. 1 João, capítulo 2, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, primeira recomendação que o Senhor, a palavra nos dá para aguardar a vinda de Cristo é permanecer em Cristo. Permanecer na fé que temos recebido dele. Certo? E 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo de 11 a 14. Vocês podem perceber também que é um assunto recorrente, a herança, a segunda vinda de Cristo, nas cartas de Pedro, né? Nas duas que temos, né? Tanto a primeira quanto a segunda. E aqui, na segunda, ele fala muito a respeito da vinda de Cristo, né? Daqueles que têm dito, né, que o Senhor estava demorando, né? E ele nos chama a atenção para que não sejamos como esses, né? E que nós vivamos, e como devemos viver, aguardando a segunda vinda de Cristo. Então, versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, ou inculpáveis. Então, como devemos viver? Primeiro, né, assim, não colocando o nosso coração nas coisas dessa terra, porque elas vão ser destruídas, vão ser desfeitas. Então, como que a gente deve viver? Em santo procedimento e piedade. Esperando e apressando a vinda do Senhor, quer dizer, desejando ardentemente isso, né? Desejando mesmo que o Senhor volte. E vivendo em direção a isso, né? Caminhando para a volta do Senhor. Agindo ativamente. Não só desejando ativamente, mas agindo de conformidade a isso. Então, nos empenhando mesmo. Empenhando por sermos achados em paz, né? Sem mácula, irrepreensíveis. Amém, queridos? Que o Senhor nos realmente conceda a sua graça, né? Nós cantamos agora, ainda há pouco, né? O dia da vitória em que virá o meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá nas nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo que sempre sonhei.
tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tamanha graça, por tamanha herança e promessas preciosas que Tu tens nos dado, Senhor. Bendito é o Teu nome, e toda a glória ao Teu nome somente, Senhor. Obrigado porque Teu Espírito Santo pôde nos edificar um pouco mais, Senhor, com Tua palavra. Mas nós te pedimos, Senhor, que Tu estejas falando conosco durante a semana, estejas falando conosco outros dias, Senhor, sobre isso. O quanto nós precisamos desejar e amar a Tua vinda, Senhor. O quanto nós precisamos, Senhor, ter a nossa esperança fortalecida para podermos, em meio às lutas, às dificuldades dessa vida, Senhor, nos mantermos firmes, perseverantes, aguardando aquele dia em que Tu virás, Senhor, e restaurarás todas as coisas, em que estaremos eternamente contigo, Senhor. Que grande dia, que grande momento, que grande alegria. Realmente, Senhor, essa deve ser a nossa alegria todos os dias, Senhor. Nós pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos viver todos os dias de maneira que aguarde e agrade a Tua vontade, o Teu nome, Senhor. Esperando esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Amém. Nós Te louvamos, Senhor, como é glorioso, Senhor, essa esperança real e viva em nós, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Nós Te bendizemos porque não há nada nesse mundo que se compare à eternidade gloriosa contigo, Senhor. É verdade, Senhor. Não há sofrimento, não há dor, não há alegria, nem prazer que se compare. E nós desejamos, Senhor, nós queremos, Senhor, desejamos que o Senhor venha, nós desejamos estar contigo eternamente, Senhor. Amém. E clamamos que o Senhor esteja sustentando-nos nesse tempo, Senhor. E que possamos lembrar uns aos outros dessas palavras, Senhor. Sim, Senhor. Encontrar real alegria e esperança, Senhor. No fato de que viveremos eternamente contigo, Senhor. Amém. Nós Te louvamos porque nós temos uma esperança viva, real, que é maior do que qualquer coisa, Senhor. Maior do que qualquer desastre, maior do que qualquer tristeza, Senhor. Nada se compara ao fato, Senhor, da certeza absoluta que temos por causa de Tua graça e pelos Teus méritos, Senhor. Que viveremos eternamente contigo, Senhor. Te adorando e Te exaltando, Senhor. No tempo que nos resta aqui, Senhor. Que possamos viver para Te adorar, Senhor. Não conformados com o pecado, Senhor. Porque lá não haverá pecado, Senhor. E lá estaremos adorando a Ti em todo o tempo, Senhor amado. Amém. Que possamos fazer e viver isso desde hoje, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Fato também te bendizemos porque o Senhor tem nos esclarecido essas coisas.